Bora, Paulinha, iniciar o Morning, já abrindo as portas nessa, digamos, polêmica cinematográfica. Queremos detalhes, e aí? Olha, a gente vai reavivar essa polêmica porque Francis Ford Coppola resolveu também falar sobre isso. Mas isso começou já há algum tempinho, quando Martin Scorsese resolveu dizer basicamente que os filmes da Marvel não são cinema. Então ele disse assim, ó, eu tentei, sabe, mas aquilo não é cinema. Honestamente, o mais próximo que consigo pensar deles, por mais bem feito que sejam, com os atores fazendo o melhor que podem sob as circunstâncias, são os parques temáticos. Não é o cinema de seres humanos tentando transmitir experiências emocionais e psicológicas a outro ser humano. Então isso disse o Martin Scorsese. E aí o Francis Ford Coppola, estava lá na França, pleno, recebendo um Prix Lumière, um prêmio importante do cinema, resolveu dizer o seguinte, que Martin foi bondoso quando disse que não é cinema. Ele não disse que é desprezível, o que eu acredito que seja. E aí ele continuou, quando Martin Scorsese diz que os filmes da Marvel não são cinema, ele está certo, porque esperamos aprender algo com o cinema. Esperamos ganhar alguma coisa, algum conhecimento, inspiração. Tá bom, queridos? Esse é o Francis Ford Coppola. Como bem pode se esperar, não é, Edgar? Começou aquela discussão na internet. Várias pessoas achando que o Coppola fala o que ele quiser, não é bem, querido, né? Esse diretorzão, e que até ele tem razão, e várias outras pessoas acreditando que não. O Antônio Tabet foi lá e escreveu assim, ó, já li e ouvi gente muito boa dizer que rock não era música, que streaming não era TV, que Premier League não era futebol, que esportes não era esporte, que sketch na internet não era humor e etc. Depreciar e subestimar é mais fácil que se antecipar, se adequar ou se reinventar. Acho que ele ficou meio brabo. Teve também o Pablo Vilaça... Ele é Marvelete. Respondendo uma pessoa que tinha falado assim, ó. É simples, bora alfinetar o filme de bilheteria mundial pra ganhar Ibope. Aí o Pablo Vilaça respondeu assim, Francis Ford Coppola precisa alfinetar a Marvel pra ganhar Ibope. Claro. Tem gente que parece ter orgulho de exibir a própria ignorância. Aí tem memes maravilhosos ali na internet, bem engraçados. Tem gente já contemporizando um pouco mais, então o Sadovski, que escreve pro UOL, escreveu o seguinte, a turma das torcidas está afiada, mas olha que bacana, Coppola faz cinema, Scorsese faz cinema, a Marvel faz cinema, Star Wars é cinema, Lars von Trier faz cinema, se passa no shopping é cinema, se passa na rua também é, o resto é bagagem, expectativa e marketing pessoal. E aí tem agora os atores já começando a repercutir, porque essa vai ser a pergunta da vez agora, sempre que você encontrar alguém, inclusive do elenco dos filmes de herói, vai ser bom perguntar isso, Ed, mas ver o que volta. Sei lá, né? No geral, aqui arriscaria dizer que nenhum ator vai se levantar contra. O Sebastian Stan, que faz o Soldado Invernal, e que agora vai fazer uma série pra Disney desse mesmo personagem, falou assim, ó, ele, o Coppola, é um dos meus heróis, e eu estava ouvindo ele, enquanto isso, eu passei o dia com todos vocês. Pessoas que me agradecem pelo personagem que interpreto, como nossos filmes ajudaram as pessoas, como as inspiraram. Pessoas que se sentem menos sozinhas através desses filmes, os filmes de herói, né? Como dizer que eles não ajudam as pessoas? Então, de certa forma, ele está seu ponto sim, dizendo que é um cinema válido, que gera uma reflexão e que ajuda as pessoas. E aí tem representatividade, tá aí Pantera Negra, por exemplo. E aí teve a Natalie Portman, que já contemporizou mais, disse, acho que os filmes da Marvel são tão populares porque eles são muito divertidos. E as pessoas querem se entreter quando tem um momento especial depois do trabalho, depois de lidar com as dificuldades da vida real. E ela falou que há espaço para todo tipo de cinema, que não existe só um jeito de se fazer arte, Edgar. Tem uma teoria, hein? Vai colocar aqui na nossa, nosso debate aqui inicial nessa semana, aqui no Morning Show. Eu acho que, como eu estava dizendo, os atores que se prestam aos personagens, quer dizer, atores e atrizes de Hollywood, nunca sairiam dizendo o que esses diretores estão dizendo. Porque na visão de quem faz parte do cinema, ou talvez ali Scorsese e o Coppola estejam dizendo que o cinema da Marvel, DC, o super-herói, é o cinema da indústria.
E o cinema que eles fazem, o trabalho que eles realizam, é muito mais voltado a uma assinatura pessoal e uma coisa mais voltada Uma arte mais a pura. uma arte. Isso, Vini, eu penso isso. Então, claro que os cânones têm que ser ali provocados constantemente, inclusive para se mexerem ali na história. Mas eu arriscaria dizer que por trás dessa celeuma toda existe esse posicionamento. Os diretores não querem mexer na sua arte, querem ter a sua arte representada da maneira como eles enxergam. Eles acham que essa produção da Marvel, da DC, dos super-heróis, é uma coisa muito mais puro entretenimento que pouco diz, que pouco faz refletir. Embora muitos filmes de super-herói, embora eu não seja também um fã, eles trazem uma mensagem ali filosófica para você pensar, né? Os vilões, os heróis, né? Veja aí, pô, E também Coringa, trazem coisas Batman. da indústria, né, Edgar? Que são, por exemplo, efeitos especiais, Sim, uma qualidade a especial na indústria. filmagem. Eles fazem parte da indústria do cinema. Aí a gente teria que definir o que é cinema para Francis Ford Eu acho que tem Coppola. uma outra coisa Claramente, aí. esses filmes não são. Que pode estar por trás dessa declaração do Coppola e também do Scorsese, e que eu acho que é algo que deve incomodá-los, que é a questão da distribuição. Porque os filmes da Marvel, eles atingem muito mais salas, muito mais cinemas no mundo todo, enquanto os filmes, por exemplo, esse filme do Scorsese agora é Netflix, É certo? direto na Netflix, mas o Scorsese fez o Infiltrado, que dominou salas também. Eu acho, Vini, que a questão é... Olha, tá bom. Eu acho que tem uma questão comercial por trás disso. Eu acho que não é só uma questão comercial. Eu acho que tem uma questão de preconceito, porque os filmes são cheios de ação e efeitos especiais. Então, na cabeça deles, a experiência fílmica deve ser talvez mais contemplativa, menos ancorada nesse tipo de artifício. O que também é preconceito, porque no final das contas, lidar com efeitos especiais nessa escala é também um artesanato. Os filmes da Marvel têm representatividade, sim. Tanto representatividade LGBT, como é o caso do Thor com a Valkyria, quanto representatividade negra, como foi o Pantera Negra, que mexeu de fato com os Estados Unidos quando estreou. Agora, eu queria, na verdade, só trazer uma história. Senta que lá vem história, é muito rápido. Nos anos 60, vários artistas foram à rua aqui no Brasil, viu? E olha, esses artistas eram Geraldo Vandré, Edu Lobo, Por testar contra a guitarra elétrica. MPB4, Elis Regina, Jair Rodrigues foram às ruas protestar contra a guitarra elétrica. Érica, acertei. Exatamente. Hoje em dia, o que é que a gente mais vê, tanto na MPB, quanto no rock, quanto qualquer outro show? A guitarra elétrica. Tô trazendo essa história de volta porque a MPB não morreu com o uso da guitarra. A música brasileira não morreu com o uso da guitarra, como a própria Elis Regina foi à rua pra protestar, veja só você. E é pra dizer o quê? Que gênios também erram. Então, desculpa, Francis Ford, Martin Scorsese e galera, vocês são gênios, vão continuar sendo gênios, mas nessa vocês erraram. Mas também não tem uma questão aí desses filmes agora chegarem até a serem indicados também a Oscar, né? A Pantera Negra acabou sendo indicado ao Oscar, então a academia acaba abrindo isso, um leque que antigamente não se abria. Mas está propondo, você está sugerindo uma disputa por espaço? Eles estão perdendo espaço com isso? Acho que pode ser. Os dinossauros, né? Ué, mas é porque assim, a academia... Estão o propondo que Oscar as é um pessoas programa de reflitam sobre televisão, isso. né? Vocês sabem, o Oscar precisa ter audiência, relevância, tudo isso. Sim, sim. E se ele não abarcar sucessos como esse de bilheteria, ele acaba até perdendo os atores no tapete vermelho, várias coisas que trazem também audiência. E aí, se vai ser premiado ou não, né? É outra história. E filmes de herói têm sua relevância artística, gente. Tá aí o Coringa do Heath Ledger, tá aí o Coringa do Joaquin Phoenix, Os por Batmans exemplo. do Christopher Né, nos Nolan. Batman do Christopher Nolan. O próprio Vingadores bateu recordes de bilheteria, não foi à toa. É um filme de fato muito divertido. Enfim, o Capitão América, passado nos anos 40. Mas filme de gênero tem preconceitos. De Pois é. terror, por exemplo, né? Tinha gente que achava que a Toni Collette podia ser indicada por Hereditário. Ela tá maravilhosa nesse filme, mas normalmente a academia acaba preterindo. Filme de herói, filme de terror, até os de comédia, muitas vezes acabam massacrados pelos filmes mais dramáticos e de um conteúdo autoral ou de grandes diretores. Mas tem espaço pra todo mundo, gente. Era É ganhar essa cinema frase. e comer pipoca ou ganhar prêmio e ter muito prestígio, usar cachecol e boina. Essa Não adianta reclamar, vai faltar herói pra tanto filme. Essa frase da Paulinha aí é a frase da Natalie Portman, né? Que fala que tem espaço para todo mundo. Deixa eu
consultar aqui o Constantino, que está com a gente hoje no Morning Show, comentando os assuntos da nossa pauta aqui. Constantino, eu estava aqui no início dessa discussão aí, da crítica do Scorsese e do Coppola com relação aos filmes de super-heróis e tal, dizendo que isso seria um subproduto, para dizer aí o mínimo. Eu quero saber que caldo você vai engrossar, de que lado vai o teu comentário aí, porque eu tinha uma visão muito pragmática, assim, não, os caras são os donos da assinatura do filme, os diretores, portanto, eles acham que isso aí é desprezível mesmo, e que os filmes, os outros tipos de filme é que fazem e que trazem a tão desejada reflexão, enfim, além do puro entretenimento, e que os artistas e atores, eles como eles transmutadores das personagens ali, estão prontos para qualquer coisa, se for um super-herói, para viver um super-herói, ou um sujeito decadente num drama, eles estão prontos lá para exercer o seu talento. De que lado você fica nesse embate artístico cinematográfico? Bom dia, Constantino. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Eu vou ficar que nem tucano em cima do muro. Eu entendo os argumentos de todos os lados. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, um disclaimer. Eu sou fã dos filmes da Marvel, acompanho, não perco um. Dito isso, eu entendo que aquilo ali é muito mais entretenimento do que qualquer outra coisa. Algumas exceções, claro, alguns filmes com uma pegada um pouco mais filosófica, a trilogia do Batman do Christopher Nolan, eu adoro, sim, até mesmo uma mensagem até política interessante, mas é óbvio que são propósitos diferentes e eu acho que tem espaço para todos, entendendo que são propostas diferentes. É que nem você discutir Dan Brown ou Paulo Coelho, e comparar com Dostoiévski ou Kafka. São propostas diferentes. Uma é uma literatura realmente mais elevada, que fala mais a alma humana e as angústias da existência e da visão trágica de mundo, e a outra é entretenimento, é lazer. Então é que nem música. Eu entendo que uma música clássica, eu não sou tão subjetivista nesse ponto. Sim. Uma música clássica, ela tende a mexer com questões mais elevadas do espírito humano, do que uma música como um funk ou mesmo rock, que foi citado e que eu sou fã, sou roqueiro. Já fui, inclusive, cabeludo e baterista. Agora, informações novas aqui no pedaço. Já estava imaginando aqui o camisa preta, Constantino, batendo cabeça no show do Maiden. Ele é headbanger. Acabei de ir no show do Iron Maiden há pouco tempo atrás aqui em Miami. Então, eu adoro, mas eu acho que são propostas diferentes. É óbvio que um Mozart ou um Beethoven, ele está tentando levar uma linguagem de expressão da humanidade num patamar diferente de um rock com 3 acordes, que foi um debate que já teve aí no programa de vocês há um tempo atrás também, que eu acompanhei. Sim. Então eu acho que tem espaço para todo mundo, mas desde que a gente entenda que são visões diferentes e propostas diferentes. Agora, dito isso, talvez o Scorsese, talvez o Coppola estejam ficando assim, velhos ranzinzas. Isso também não é muito saudável, não. Ou talvez eles queiram fazer um filme de super-herói. Será? Você já pensou? A própria visão deles. Eu tô pensando aqui em 2 coisinhas bem rápidas. Eu acho que às vezes é muito perigoso a gente se incorrer nesse discurso do que é bom gosto e do que é mau gosto. É óbvio que a gente entende que tem coisas que nutrem a nossa alma e outras só nos divertem. O que também é nutrir a nossa alma de algum jeito. Mas é um pouco elitista às vezes a gente se apegar a determinados conceitos, assim, a classificar que tal coisa é muito boa e tal coisa é muito ruim por ser popular. Porque coisas não são populares à toa. Elas são populares porque acabam mexendo com os outros, nem que sejam fazendo os outros mais felizes, no final das contas. E aí, eu, como grande leitor de quadrinho, tô aqui pensando que as HQs estão fazendo um movimento inverso. Enquanto o cinema tá indo grande em efeitos especiais, em sagas cada vez maiores e bombásticas, nos quadrinhos, as sagas que unem todos os heróis estão ficando cada vez mais íntimas. Tá aí, por exemplo, a nova saga da DC Comics chama Heroes in Crisis, que é basicamente sobre um grupo de autoajuda para heróis que tem estresse pós-traumático. Enquanto a coisa tá ficando mais literária nos quadrinhos e mais íntima no cinema, agora ela tá ficando cada vez maior. Eu acho também que é uma questão de movimentos, assim, sabe? De ciclos. Olha, essa questão de ajuda para herói, cara, é a humanização nível máximo, né, do herói, né? Mas, Fefito, aí, desculpa só uma coisa, mas óbvio que eu entendo que seja elitista, mas eu acho que algumas coisas são elitistas mesmo, a gente não devia ter esse preconceito com o termo, né? Tropa de elite. Elite é uma coisa justamente que se apurou, né? Então, veja, medíocre vem de média.
A palavra medíocre vem de média. É óbvio que tudo aquilo que tende a ter um alcance muito maior e ser mais popular, é óbvio que está simplificando de alguma forma a linguagem. Você não pode exigir que a imensa maioria das pessoas no mundo tenha um tipo de qualificação para chegar a um patamar mais elevado de linguagem. Mas tem artes a gente sente ou não, né? Aliás, por falar em grife, a gente tá esperando até agora que o Coppola peça desculpas por Poderoso Chefão 3. Pronto, falei. Mas esse excesso de subjetivismo, eu sinto isso que importa, é um caminho também escorregadio e perigoso. Eu recomendo o filósofo David Hume sobre esse assunto. É um assunto que divide a filosofia, desde Aristóteles, se fala sobre isso, o belo, o bom, se há critérios objetivos ou não, mas tem que tomar cuidado com o excesso de subjetivismo. Eu sinto, então isso é arte. Porque aí a gente chega nesse troço de pós-modernidade, onde o sujeito deixa lá um esterco no palco e fala que aquilo ali é tanto arte quanto os quadros do Caravaggio. Um pouquinho menos, porque aí também atinge já a estética do bom senso. Não era aquela... Foi pra extremo, hein? Não tinha a privada lá exposta, acho que era do Duchamp, não Marcel era? Duchamp, é um mictório. Exato. Acho que vocês me convenceram, viu? Eu vou ficar aqui no radicalismo de centro, porque eu acho que tem Isentão. Tem espaço para todo mundo.